Oi, gente, podemos, Lala. Então, deixa eu só dar uma introdução aqui, pequenininha para vocês. Bom, gente, nós estamos aqui de frente a uma pessoa que vai estar em todos os livros de história daqui a uns anos. Porque um dos movimentos mais sólidos e consistentes que tem no mundo de processos colaborativos, no mundo, é o Circuito Fora do Eixo, que começa há 10 anos, Lê, é isso? Acho que já estamos com 14 quase. 14? Caramba, como... E que tem ferramentas extraordinárias. Começa pequenininho entre pessoas que queriam fazer música em Cuiabá, e hoje, nem sei, hoje vocês estão em quantos países? A gente já tem uma rede agregada em 6 países, pelo menos, 6 ou 7 países, e vários coletivos no Brasil, né? E foi observando processos que funcionam como fora do eixo que eu comecei a tentar sistematizar coisas de ver por que está dando certo, o que está dando certo e tal. E a gente sempre se nutriu, aprendeu um com o outro, fazia encontros e tal. E a Lenissa é uma das que, desde o princípio, começou a estruturar uma das ferramentas que foi fundamental para que toda coisa avançasse, que é o processo de tornar visível, registrado e com possibilidade de fluxo todos os recursos que estão circulando. Isto não é a razão da força do fora do eixo, mas é uma delas. Uma das razões, assim, que é da onde vem essas 4 coisas que eu te contei, por exemplo, toda a informação é compartilhada sempre, desde o primeiro minuto, tudo que todo mundo faz serve para todo mundo. Então, isso de reinventar rodas, isto não acontece dentro do fora do eixo. Por isso que ele ganha escala exponencial. E dentro desse processo de visibilizar, isso acabou se transformando em 4 frentes. Uma frente de articulação, que é uma frente mais política, digamos, que integra coisas, que eles chamam, né, ainda chamam o partido, Lê? Partido. Aí tem o banco, que é essa forma de circular recursos não monetários, e aí com isso é possível, por exemplo, saber dentro da produção de um evento, por exemplo, quanto você mobilizou em moeda e quanto em colaboração. E em dados de 2009 era 30% em moeda, 70% em colaboração, em 2010 era 15% em moeda, 85% em colaboração. Sei disso de cor, porque não tem palestra que eu faça no mundo em que eu não fale isso. E isso é possível porque está mapeado e porque tem metodologia para tornar visível e creditar, essa palavra que a gente tem usado, tudo que está circulando. Então, dá para ver que um evento, que você tem um processo que, na verdade, custou, entre aspas, 100, e que desses 100, 15 foi dinheiro. Então, por exemplo, você tem um apoio de uma Petrobras e a Petrobras diz, eu banquei o evento. Não, a Petrobras bancou 15% do evento. E a rede bancou 85% do evento com o seu investimento de fluxos não monetários. A ideia era, hoje, que a Lenissa desse para a gente uma pinta só de como isso acontece, porque a proposta, que é uma proposta que vem, inclusive, do Henrique, lá de Curitiba, era que a gente usasse essa metodologia de vocês, Lê, compartilhando com todas as casas e os outros movimentos, e, eventualmente, depois, traduzindo esse lastro que vocês têm de quanto cada um investiu em tempo, etc., eventualmente em uma moeda criptográfica como o Faircoin. Uhum. Que é esse grupo da Espanha, que tem metodologia para isso. E então, hoje a Lê só vai dar uma passada rápida, e a ideia é depois a gente fazer realmente um curso. Aí a gente vai ver como, talvez tentando ver de que maneira ele pode ser telepresencial, assim, de como usar essa ferramenta. Então, muito obrigada de estar com a gente. Genial. Obrigada a você, Lala. Obrigada mesmo. Então, o Fora do Eixo é uma rede de cultura, né, de coletivos culturais,
A gente entende cultura num sentido mais antropológico mesmo, né? Não só vinculado à arte, embora a arte sempre estivesse presente na nossa experiência. Você falou dos simulacros, e tem uma chargezinha que fala, né? Se você quer mudar o mundo, você tem que ter um partido, um banco, uma mídia e uma universidade. Então, acho que a gente caminha um pouco no sentido dessa simbologia para a gente estar atuando nessa mudança cultural em diversos aspectos, né? É o que a gente acredita que possa, de fato, fazer com que a gente provoque transformações sociais. O Fora do Eixo, antes de existir o Fora do Eixo, porque o Fora do Eixo começa em 2006, já existia o nosso coletivo, o Espaço Cuba, surgido em Cuiabá, onde a gente laboratoriou diversas experiências que depois foram incorporadas ao Fora do Eixo, né? A diferença do Fora do Eixo em si é que foi a gente juntar outros coletivos nacionais e aí criar a rede Fora do Eixo. Mas em 2002, quando a gente começa em Cuiabá, a gente também não tinha muita noção do que ia fazer, de como ia fazer. A gente estava vindo do movimento estudantil, então a nossa vontade era criar alguma coisa para além das universidades, dos muros das universidades. Ali no movimento estudantil a gente já tinha um sentido político muito forte, a gente já tinha um sentido cultural muito forte, e a gente já tinha esse espírito de mudança de mundo, né, de querer viver de uma forma diferente. Então o Espaço Cuba, ele surge muito nessa perspectiva. A gente era muito jovem, 20 e poucos anos, quando a gente começou. A primeira casa que a gente montou, porque de primeira a gente já juntou algumas pessoas, na época eram 5, que estavam dedicadas e afim dessa empreitada. Então a gente já mudou para uma casa todo mundo junto e a gente já pactuou, mesmo sem sistematizar o que seria isso, num primeiro momento, a gente já pactuou uma prática de caixa coletivo, que eu acho que foi uma das grandes tecnologias que o Fora do Eixo conseguiu desenvolver, no sentido de nos dar a condição de manter, de ter sustentabilidade e de ter o nosso tempo disponível integralmente para os projetos autorais, para a nossa organização, para a nossa autogestão. O caixa coletivo foi uma coisa muito simples, a gente chegou e pactuou, olha, todo mundo que está aqui precisa se dedicar integralmente, exclusivamente para o coletivo. Qualquer capital material que a gente tiver, por exemplo, se eu tenho cama, geladeira, dinheiro, cartão de crédito, telefone, etc., o que cada um de nós tivermos, a gente coloca na roda para uma gestão coletiva. Isso não significa necessariamente uma conta única ou um espaço único onde as pessoas vão lá e depositam as coisas, não. É simplesmente o compromisso de uma gestão coletiva. Então, tudo que a gente tem, a gente disponibiliza para essa gestão coletiva. Nós somos o único coletivo da rede, que posteriormente virou rede, que fez isso de primeira, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa fácil. Em geral, as pessoas têm seus empregos, as pessoas têm sua vida individual, e é muito difícil praticar esse exercício de não, agora tudo da minha vida vai ser gerido coletivamente. O que também não dá para a gente entender de maneira equivocada, como se um coletivo sobrepusesse os seus anseios individuais, como se você não pudesse fazer nada sem a participação ou sem a decisão do coletivo. É uma via de mão dupla mesmo, e a gente sempre buscou respeitar muito bem essas duas instâncias, né, o indivíduo e o coletivo, e a gente foi aprendendo isso na prática. Obviamente, a gente teve muito sofrimento para isso, desde o desapegar de determinadas coisas que cada um tinha como um apego muito grande, até conseguir nivelar, equalizar os nossos sentimentos, as nossas opiniões, as nossas vontades, e como a gente conseguia trazer isso para essa inteligência coletiva e resolvendo, né? Então foi um exercício extremamente interessante desde o primeiro momento. O fato de mudar para uma casa, morar todo mundo junto, trabalhar todo mundo junto, se divertir todo mundo junto, fazer tudo todo mundo junto, foi e é uma grande experiência de formação. Para além de qualquer coisa, é uma grande experiência de formação. E para além de qualquer coisa, é uma grande experiência de sustentabilidade. Porque é só em coletivo que a gente tem segurança de desapegar e de fazer com que as coisas aconteçam, rendam, se multiplicam, né?
No primeiro momento a gente pensa, porra, eu estou doando a minha roupa para essa gestão coletiva, a outra pessoa pode ir lá e pegar a minha roupa, como se eu também não fosse ter as outras 5 roupas disponíveis para que eu também pudesse pegar, usar e usufruir daquilo. Então esse exercício foi muito rápido para a gente compreender, porque ao invés da gente perder um que a gente estava dando, a gente estava ganhando 5 dos outros que estavam participando também daquela gestão coletiva. Então isso fez com que a gente se estimulasse muito mais do que se desestimulasse com esse desapego e com essa entrega, né, 100% para o processo coletivo. Bom, a nossa casa, a gente costuma dizer que trabalho para a gente é vida, educação para a gente é vida, lazer para a gente é vida, tudo isso está no mesmo bolo. A gente conseguiu desenvolver esse sistema, né, esse sistema de comportamento comum, onde a gente não separa essas coisas. Até quando eu estou assistindo um filme, por exemplo, que pode ser encarado como um lazer, como um distensionamento, também é trabalho. Também é uma forma de eu acumular experiência, também é um aprendizado, também é uma forma de eu incorporar aquela metodologia, aquele conteúdo, em alguma outra atividade que eu vou fazer na minha vida, né, dentro desse processo coletivo, nos meus projetos, nas nossas atividades, nas nossas ações. Então, para a gente, tudo faz parte. Ou o próprio sexo, a liberdade sexual, que a gente trabalha muito também dentro dessa questão de gênero, dentro dessa questão das mulheres no processo, dos homens no processo. Então, Fora do Eixo foi incorporando uma série de temas que estão ligados ao comportamento, que acabou sendo inevitável. A gente começa, primeiro pensando como carro-chefe a música, e não era qualquer música, né? A gente queria a música independente, a gente queria formatar uma cena independente, a gente não queria fazer show para levar o mainstream, a gente queria desenvolver uma cena autossustentável, e para ser autossustentável tem que ser média, não dá para você pensar no padrão Globo, não dá para você pensar no padrão artistas globais e etc. A gente, para ser sustentável e para a gente conseguir possibilitar com que o máximo de artistas, ou de produtores, ou de gestores, ou de qualquer outro profissional que esteja conectado com essa cena autogestora, a gente precisa ter uma vida modesta, né? O Ladislau fala muito isso, e eu acho que isso é muito interessante, porque o que muda o seu comportamento ou a sua forma de vida é a quantidade da sua conta bancária que você tem acumulada, né? Em geral, quanto mais você está recebendo grana, você acha que você precisa de grana. Então você precisa de mais porque você tem que viajar, porque você tem que comprar mais roupa, a mais cara, viver o estilo de vida mais caro, e na verdade não, na verdade, no momento em que você começa a distribuir, a fazer com que esse recurso circule, mais você tem possibilidade de trocar aquilo com outras pessoas, mais você tem possibilidade de democratizar aquele recurso com outras pessoas, e mais possibilidade a gente tem de mais pessoas viver bem com pouco, né? A gente costuma falar que o Fora do Eixo aprendeu a viver com pouco, porque vive coletivamente, todo mundo mora junto, é uma sede que você tem que pagar o aluguel, é uma luz, é uma água, é um telefone, ou vários telefones, dependendo dos celulares, da quantidade de gente que tem. Mas você enxuga essa estrutura, você deixa mais enxuto e você otimiza muito mais a potência, que é o que a gente qualifica como nosso card. O nosso card é simplesmente a nossa força de trabalho. E tudo aquilo que a gente disponibiliza sem necessariamente ter a remuneração em real, sem passar por essa intermediação do dinheiro em real. A nossa moeda social é isso. É tudo que a gente consegue movimentar, é toda atividade econômica que a gente consegue gerar sem a interferência direta do real. Isso não quer dizer que a gente sobreviva sem o real. Não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa do real, mas a cada real que a gente tem dentro da rede, que a gente investe, a gente consegue multiplicar até 8 vezes mais isso em moeda social, que é a nossa força de trabalho. Então a gente costuma falar, a gente precisa de dinheiro suficiente para pagar aquilo que ainda não está integrado no nosso sistema, pautado na troca. No dia que a gente tiver tudo, todas as coisas que são necessárias, passagem, hospedagem, alimentação, técnico de informática, médico, dentista, e tudo isso que todo mundo precisa, dentro da nossa rede, ou não dentro necessariamente da rede, mas em parceria direta, onde a gente possa trocar para conseguir ter esses serviços um do outro, dinheiro realmente não vai ser algo
que a gente vai precisar. Obviamente, a gente ainda está muito longe disso, né? Porque é todo um esforço mútuo que a gente precisa para agregar novos profissionais dentro da rede, ou novos grupos, novas atividades que já não fazem parte dela, né? Para a gente poder se somar. E a gente começou a trabalhar isso tudo muito rápido também, né? A gente foi vendo, em cima das nossas necessidades, não só o que a gente podia buscar fora para trocar, mas também como a gente poderia se formar dentro. Eu, por exemplo, me formei em comunicação social, eu fiz publicidade e propaganda. E eu estou no banco ou na produção cultural, nessa administração, desde que eu me entendo dentro da rede, dentro dessa vivência coletiva. A gente é um pouco de faz tudo, a gente foi aprendendo de tudo, até estúdio de gravação eu já entrei lá e fui tentar aprender alguma coisa, porque na necessidade a gente precisa formar também quadros dentro, que já estão preparados, que já estão participando desse processo, para também aprender aquilo que a gente precisa, mas que a gente tem que gastar fora e que muitas vezes é uma nota para isso, né? Então a gente também busca fazer essa atividade em paralelo, nos formarmos para a gente dar conta de produzir aquilo que a gente não tem dinheiro para conseguir fora e fazer com que a gente economize mais, cada vez mais, porque o CARD também tem essa função. No momento em que eu consigo produzir algo dentro da rede, onde eu posso trocar, onde eu posso investir por conta própria, pela minha própria força de trabalho, e não tenho que dar aquele dinheiro que eu teria que dar para desenvolver aquela atividade, esse dinheiro rende para o coletivo e faz com que a gente tenha o poder de adquirir aquilo que a gente ainda não consegue trocar, que a gente ainda não tem de uma maneira mais facilitada. Lala? Tá mudo. O Henrique me... Alô, alô? Ok. Agora estou ouvindo. Eu tinha tirado... Você pode... Tem gente que não conhece como funcionam os cards. Uhum. Quando ouve card, não sabe o que é o card. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que funciona? E você quer, e eventualmente, abrir... Eu vou abrir num outro computador. Não, eu vou abrir nesse. Você quer que eu mostre a cartilha, o Compacto Tech, ou você abre? Seria bem legal. Lala, se você conseguir aí, porque que eu não estou conseguindo abrir nada por causa da internet, está muito ruim. Tá bom. Então vai contando do card e eu vou tentar achar aqui. Ok. Bom, o card é o fora do eixo card, né, que a gente chama, é a nossa moeda social. Antes do fora do eixo, o Espaço Cubo tinha laboratoriado essa moeda e o nome era Cubo Card, né, por causa do coletivo. A gente pensou em criar uma moeda justamente porque a dificuldade maior que a gente tinha, que todo coletivo tem, eu acho que eu não tenho dúvida disso, é o dinheiro. E a gente tinha muita dificuldade de conseguir dinheiro pelos nossos próprios projetos, pelo nosso trabalho, sem ser aquela organização que vende o seu serviço e destina a maior parte do seu tempo vendendo o serviço para conseguir dinheiro, que não era a nossa proposta. A gente começou a perceber que dinheiro a gente não tinha, mas força de trabalho a gente tinha. E que a gente poderia transformar essa nossa força de trabalho em moeda social, onde a gente se dispunha a trocar com outras pessoas por outros serviços dela, ou por outros produtos dela, diretamente, sem precisar da intermediação do real. Então, nessa a gente cria o Cubo Card e começa a trocar primeiramente com as bandas, porque a gente estava construindo um cenário cultural, a gente fazia show, a gente tinha estúdio de ensaio, a gente tinha estúdio de gravação, a gente conseguia fazer a comunicação dessa banda, então a gente começa a trocar com as bandas. Num primeiro momento, trocar shows, onde a gente não precisava pagar em real por aquele cachê, mas a gente pagava em moeda social, e essa moeda social dava oportunidade para que essas bandas pudessem usar o nosso estúdio de ensaio, usar o nosso estúdio de gravação, usar nosso serviço de comunicação, e assim por diante. Num determinado momento, a gente percebeu que era muito limitado, para nós principalmente, que a banda só trocasse show, porque o show para a gente era uma coisa legal, dava para a gente potencializar um evento, e conseguir tirar uma graninha no caixa desse evento, mas ele não atendia todos os anseios que a gente gostaria para a sobrevivência dessas pessoas e do coletivo.
Então a gente começa a fazer a provocação para as bandas, porque cada uma delas também poderia oferecer algum serviço além dos shows, né? Cada uma delas tinha uma experiência, tinha um conhecimento, e eles poderiam estar oferecendo, colocando isso nesse grande cardápio de trocas, onde a gente poderia estar, assim como a gente tinha um cardápio variado, para que essas bandas pudessem utilizar. E algumas bandas responderam muito bem a essa provocação. Uma delas, por exemplo, tinha um dos integrantes que era dono de uma gráfica. A outra era um médico, tinha se formado em medicina. A outra tinha outro expertise, era técnico de informática. Então a gente conseguiu somar esses conhecimentos e começar a enriquecer o nosso cardápio. Essa banda, por exemplo, que tinha a gráfica, foi muito interessante para a gente. Foi quando a gente começou a perceber que, não tendo que gastar com gráfica, naquela época a internet ainda não tinha esse boom, ainda não era essa potência que é como é hoje, a gente conseguiu destinar menos dinheiro para a gráfica, que era uma coisa operacional para a gente, porque a gente produzia muito evento, e a gente começou a perceber o tanto que a gente estava economizando, só com a gráfica, que era um dos maiores orçamentos que a gente tinha. Então a gente conseguia economizar aquilo para o nosso caixa, e aquilo fazia render, fazia a gente conseguir pagar outros serviços, que a gente não conseguia articular a base da troca, mas que a gente poderia render para aquele evento. E tudo isso vai fazendo com que a gente cresça e desenvolva as nossas atividades, né? Então a moeda, basicamente, é isso, é essa troca que a gente pode permitir de serviço com serviço, de produto com produto e etc. Teve um momento, dentro do Fora do Eixo, que a gente trocou um carro por um ar-condicionado. Elas por elas, um por um, porque aí tem essas variações do card, né? A gente pode tanto, isso depende sempre de quem está trocando, isso sempre depende da negociação. Tem gente que a gente vai trocar e fala, bom, a gente queria trocar uma assessoria de comunicação com vocês por uma assessoria, sei lá, de produção de eventos. Aquela pessoa dá um valor X para a produção de eventos, a gente dá um valor Y para a nossa produção de comunicação, e às vezes, se o valor de um é menor que o outro, sobra um crédito para um ou outro em questão, onde a gente contabiliza num extrato, né, que a gente chama de extratocard, para a gente saber que um está devendo o outro. A gente não gosta de usar esse termo, a gente fala é crédito na praça que um tem com o outro e que vai poder ser retirado à medida que se escolher o serviço, o produto que estiver disponível para aquela troca. Mas geralmente o que é mais comum, principalmente dentro da rede, é a gente trocar elas por elas, não importa o valor. Então, não importa se o carro custou muito mais do que aquele ar-condicionado. Para a gente, o que importa é que aquele coletivo que está doando o carro é porque ele tem muito carro dentro do coletivo dele e ele não precisa daquele tanto de carro. E aquele coletivo que doou o ar-condicionado é porque agora ele não precisa daquele tanto de ar-condicionado que ele tem. Então a gente consegue entender que o valor está em cima da necessidade de cada um. A nossa necessidade maior era de um carro, a necessidade maior deles era de um ar-condicionado, então o valor do ar-condicionado para eles era maior do que a do carro, e assim como para nós o valor do carro era maior do que o do ar-condicionado. Então a gente trocou elas por elas. Então é infinitas as possibilidades de troca, né? Isso depende muito da inteligência coletiva que estiver junto, de quem está trocando. A gente sempre é maleável, a gente sempre costuma dizer, não importa o preço do seu trampo, o que importa é que o preço do seu trabalho, você dá um seu preço, eu também vou colocar um preço equivalente. Aquela hora que você está utilizando, se é 50 horas, o seu trabalho, o meu também vai ser 50 horas, para a gente conseguir diminuir o máximo possível a distorção de um ficar devendo o outro nessa relação, né? Então eu acho que isso foi muito importante para a gente. Em relação ao compacto que você abriu, Lala. Tá aqui. Okay. Deixa. Bom, só explicando que a gente usa muito o GDocs, não é porque a gente quer, a gente usa muito o Google e o Facebook, obviamente que a gente gostaria muito de plataformas livres para desenvolver essas atividades, e a gente já conflitou muito com isso também, dentro da rede, muitas discussões acerca das plataformas, das tecnologias, mas a gente percebeu que o bonde não podia parar, e que a gente não vive só pra gente, e a gente vive organizados também, né, que é como a gente chama. Se o sentido é a colaboração, a gente quer atrair cada vez mais pessoas. E atrair cada vez mais pessoas para passar por esse processo de formação e poder escolher se é isso que ela quer para a vida dela ou não, a gente precisa ter canais muito abertos para isso.
E o compartilhamento e a colaboração sempre falaram muito mais alto para a gente do que qualquer outra coisa. Então, o GDocs, ele tem uma ferramenta incrível, que é conseguir compartilhar e as pessoas poderem interferir e colaborar em tempo real. A gente ainda não conseguiu ter uma plataforma melhor que essa, assim como o Facebook. É muito interessante para a gente viralizar e difundir as nossas narrativas, o que a gente acredita. A gente sabe que um monte de gente está ali no Facebook, um monte de gente que nem conheceria a gente vai conhecer porque está ali no Facebook. Então, a gente usa essas ferramentas para continuar dando vazão a essa velocidade da colaboração e do compartilhamento. Mas a gente faz uma série de exercícios também, para ir adaptando, e como vocês estavam falando no início, a Lala falou muito isso, não basta ter a plataforma, tem que existir o hábito cultural. Então a gente foi criando alguns mecanismos para isso também, por exemplo, para usar o software livre em alguns computadores, antes dos MacBooks aparecerem. A gente fazia multirões de migrações, tendo pessoas ali que entendiam de software livre, programadores, para tirar dúvidas o tempo inteiro do que precisava, sem deixar as pessoas sem esse suporte, né? Porque senão na primeira dificuldade a pessoa já pensa, porra, eu não dou conta de fazer o meu trabalho por causa dessa dificuldade da plataforma, então eu vou voltar para a plataforma anterior, que eu já conheço, que eu já domino e que eu não vou perder velocidade em cima disso, né? Então, por isso, a gente ainda usa muito dessas ferramentas que a gente não gostaria, mas enfim. Querida, como eu consegui abrir aqui, e eu que estou fazendo a transmissão, deixa eu só dar uma mostradinha. Ó, isso. É o portal Transparência do Fora do Eixo. Então, repara, a quantidade aqui, por exemplo, em aplicativos, olha tudo que tem. O Banco das Culturas, que é muito daquilo que a Adriana falou no começo também, as casas fora do eixo, o programa Os Pés da Cultura, como funciona o caixa coletivo, etc. Aí tem cada uma das coisas, está aqui, da universidade, olha só, vivência, banco de estudo, campus, cartilhas. Quando você vai em cartilhas, tem cartilha de tudo que... Cartilha de como fazer pós-TV, que é a coisa da mídia ninja, de cobertura, cartilha de wiki, monte sua moeda, fotografia, camelô, tudo de como é que você faz, monte seu edital, produção de festival, cabaré, todas essas coisas, tem ali um como faz. É inacreditável. Se só navegar por aqui já é uma coisa impressionante. E aqui tem a cartilha de como montar o seu Compacto Tech. O que é o Compacto Tech? É essa mega Excel aqui, que é toda uma ferramenta integral de gerenciamento de projeto, dentro de uma planilha. Então, tem as equipes, os links, o plano de viabilidade. Repara que esse plano de viabilidade, ele vai botando cada item e quanto dele é pago em moeda e quanto em moeda social. E no fim você tem toda a acreditação de quanto que veio de cada coisa. Tá vendo? Ó, você tem a etapa, porque isso aqui é o banco de balanço, e você tem em cada coisa o valor unitário em moeda, em cards, e o valor em reais. E aqui explica tudo como usar. Tem conversão de unidade de card e unidade de real? Lê, a última vez que eu soube, um card eram 50 reais, é isso? Não, um card é R$1. É a mesma proporção. O trabalho era 50 cards. Quanto está a hora de trabalho agora? A hora é 50 cards. Continua sendo 50. Essa coisa de 1 para 1 é uma coisa, inclusive, do Banco Central. O Banco Central do Brasil é um dos que apoia moedas sociais com essa condição de que haja uma paridade de 1 para 1 entre... E aí, Lê, depois a gente vê... Ó, o Rick estava pedindo o endereço, deixa eu copiar aqui e passar. Vou passar no chat. Depois a gente vai juntar todas essas informações e links, inclusive vai nos acontecer a coisa que sempre é o problema em tudo, em que plataforma toda essa informação ficará. E, querida, a gente depois combina
como é que a gente consegue montar esse curso com vocês para aprender a acreditar todo o fluxo não monetário, o fluxo de conhecimento, o fluxo de serviços, etc. E essa coisa do caixa coletivo é demais. Eu lembro uma vez que você me deu um exemplo, que inclusive é uma das razões pelas quais o Fora do Eixo às vezes é criticado, é que, por exemplo, tem um grupo, o grupo fez um espetáculo, do espetáculo sobraram R$300. A nossa lógica diria, bom, é um grupo de 5 pessoas, tem R$300, divide R$60 para cada um. Beleza, R$60 faz o quê? Uma pizza. Você comeu uma pizza e adeus. Exato. E se fica no caixa coletivo, R$300 pode pagar a mensalidade de comprar um carro que serve à casa e todas as outras casas. Exato. O caixa coletivo decide que, coletivamente, que não faz que, em vez de pizza, mais legal, o carro. E isso é uma das coisas que quem está fora do sistema muitas vezes não entende. Diz, puta sacanagem, não recebi R$60. Exato. E, porra, nós agora temos um carro que dá para não alugar mais carro, quando precisa levar o equipamento, ou que isso pode virar também uma moeda de troca, é outra lógica. Então, maravilha. Perfeito. Obrigada, Lê. Alguém tem perguntas? Eu acho que tem perguntas ali de Curitiba para você. Deixa eu botar lá, pessoal de Curitiba. Tem perguntas, pessoal? Se alguém aqui tem pergunta para o pessoal do Fora do Eixo? Em Curitiba, quando a gente fala alguém tem pergunta, geralmente a resposta é essa. Aqui. Então, a assessoria jurídica, toda essa... Durante... Peraí. Deixa eu voltar aqui. Tá. Assessoria jurídica. Esse processo de direito, Tá. uma troca, simplesmente, ou no show. Não é isso. É uma pergunta muito... Você ouviu? Ouvi mais ou menos. Como é que Não, a questão... não ouviu a pergunta. A pergunta é, como é que fica a jurídica nos shows, no fluxo de dinheiro, etc.? Como é que fica? Desculpa, Lala, ficou mudo para mim. Ficou mudo? Ficou. Cortou o que você falou, a gente não entendeu. Isso. Tá meu... Tá cortando. Escreva a pergunta porque tá cortando o som. Tá cortando. Teu, por favor. A pergunta tá agora? Não. Tá cortando ainda. Tá. Deixa eu ativar de novo. Eu vou digitar. Ok. Como ficam jurídicos? Como ficam as questões jurídicas e tributárias em relação à moeda social? Isso. Então, a gente nunca teve assessoria jurídica, né? Inclusive, esse é um desafio. Agora a gente consegue, a primeira vez foi esse ano que a gente conseguiu aproximar uma advogada profissional que conseguiu fazer um preço bem camarada para a gente e trocar o valor complementar nessa base da troca mesmo, da nossa moeda. No início, a gente sempre entendeu a moeda como mais uma solução criativa das tantas que a gente foi gerando no nosso processo, né? Então, a moeda é mais uma forma, uma criação, uma maneira da gente conseguir ir equalizando os nossos projetos e equalizando a nossa sustentabilidade. E teve uma vez que saiu uma matéria sobre o CuboCard no Rio de Janeiro, onde um advogado foi chamado para comentar sobre isso, para perguntar se era ilegal, se não era ilegal, se a gente podia fazer isso ou não.
E até por essa matéria a gente conseguiu descobrir mais. Por exemplo, ele coloca que não tem nada de legal em você praticar permuta. A nossa moeda, ela não é lastreada em real, né, como é as moedas dos bancos comunitários. Não que ela não possa ser, e não que a gente já não tenha utilizado ela em alguma medida lastreando em real, mas o grande volume dela, da utilização dela, não é em real. O principal elemento dela é a troca, é a permuta. Então não existe nada de ilegal em se fazer permuta. E também não tem como o governo querer taxar a permuta, né? Isso aí é muito complexo. A não ser quando o Brasil inteiro e muita gente, muitos coletivos já tiverem usufruindo dessa moeda, à base da troca, eu imagino que o governo vai ter que arrumar alguma forma de taxar. Mas até isso para a gente é interessante, né? Porque é uma forma muito difícil de se taxar, é uma forma muito difícil de controlar. E se o governo quiser intervir, ele vai ter que intervir da mesma maneira que é a dinâmica da moeda, na base da troca. Então, se a gente tiver que pagar algum imposto, alguma coisa no futuro, porque hoje a gente não tem que pagar, se a gente tiver que pagar alguma coisa no futuro, a gente também vai ter que ter essa abertura para pagar em serviço, né, em produto, no que a gente produz, e não no que está fora disso, que a gente vai ter que conseguir de outra maneira. Mas tudo que é trabalhado em real, a gente entra dentro do esquema natural das coisas. Então está ali pelo nosso CNPJ, a gente paga as cargas tributárias, enfim, em cima das notas fiscais que são emitidas, do que a gente recebe, no que se refere a real, é tudo igual todo mundo faz, né? A gente não consegue fugir disso também. Legal. Tem uma coisa que é uma característica, Helena, dos movimentos colaborativos, que vai acontecer, inevitavelmente, uma mudança do arcabouço jurídico tributário. Porque isso é uma das razões pelas quais a maioria das coisas não avança, é porque as normas, elas não servem. Eu trabalhei muito tempo com o governo e com a ONU, até que eu vi que não adiantava, porque todo mundo até sabe o que precisa ser feito, mas as normas e os procedimentos não permitem. Então, vai ter uma fase grande onde a gente vai ter que trabalhar não de forma ilegal, mas de forma informal, até pressionar para que hajam normas e procedimentos mais adequados. E aí varia o tipo de reação. Então, na Coreia, por exemplo, a prefeitura de Seul cria um selo de apoio a processos de compartilhamento. Algumas cidades dos Estados Unidos também estão fazendo isso, sharing cities, assim, enquanto outras estão criminalizando ou tentando criminalizar o compartilhamento porque não tem como controlar e não tem como cobrar impostos. No meu livrinho de futuros, que era tentar visualizar um pouco o que seria o mundo a partir disso tudo, exatamente funciona como a Lenissa falou. Você naquele mês não consegue pagar o ISS em grana, você paga contando história em creche. Você tem formas de fluxos 4D para as coisas. Porque a reciprocidade precisa existir, mas ela não precisa necessariamente existir na mesma moeda e entre de 1 a 1. Isso é outra coisa que eu aprendi na Bolívia no ano passado, trabalhando num processo que fazia parte desse programa de formação, que a Adriana falou no começo, e eu acho que isso é uma das principais coisas que a gente tem que estar muito atento. Aonde não há reciprocidade, o sistema morre. Ou ele fica doente ou pervertido, ele vira uma aberração, sabe? Ele fica Então, como garantir reciprocidades que não precisam ser 1 a 1? E é nisso que o cubo era, e depois o fora do eixo, e todos esses, o juntos, que é essa rede de redes ibero-americanas, etc., foram criando formas de garantir isso. E nós que estamos começando, a gente precisa ter isso como premissa, tem que reciprocar. Porque se não reciprocar, ou você gera uma deformação, e tem quem usa e não retribui, e isso é um vampirismo, isso vai consumir o organismo. Ou vai manter o tipo de comportamento que é justamente aquele que não se deseja. Então, só que para reciprocar, você precisa tornar visível. E é isso que é tão legal
que o Fora do Eixo faz, que o Minca está fazendo, que a gente, com todo o 4D, tenta nutrir também de informação de como facilitar isso tudo desde há muitos anos e tal. Diga, Fábio. Eu vou fazer uma pergunta e já responder. Tá. Então, como reciprocar é uma coisa... E aí, uma outra questão sobre jurídica, que eu acho bárbaro do Fora do Eixo, e que eu recomendo, é banco de CNPJ. Né, Lê? Quantos coletivos vocês são agora? Não precisa... e aí, isso é um problema, por exemplo, porque para o Sebrae, empreender é ter um CNPJ, porque ele precisa desse indicador concreto. E se você tem 200 empreendedores e 3 CNPJs, ele não reconhece como os 200 empreendimentos existindo. Agora, você tem CNPJ é um inferno, e não faz sentido. Então, o que o Fora do Eixo faz, como trabalha em relações de confiança, você tem 200 coletivos e 20 CNPJs. E quando você tem que entrar num edital, etc., você usa um dos CNPJs. E como isso, você imagina o quanto isso nutre a relação de confiança. Que eu entro com num projeto de 500 pau com o teu CNPJ e vai para a tua conta, ou coisa assim. E isso é bárbaro, porque se eu não confio em você, isso não é possível. Então, é bem legal isso tudo. Exato, a gente já chegou a 300 coletivos e mapeado 70 CNPJs. Então, a grande parte dos coletivos são informais, né? Porque é uma gradação muito grande. Tem aqueles coletivos mais experientes, que já passou pela experiência de abrir um CNPJ, de administrar esse CNPJ, ter um contador, ter um suporte maior, que a gente sabe que tem que ter quando você abre um CNPJ, e outros que não vão ficar travados porque não tem um CNPJ. Eles vão fazer as suas atividades de maneira informal e vão continuar a se desenvolverem, né? Porque é um processo tudo isso mesmo. E hoje, Lala, a gente já fala muito do pós-placa, né? As próprias casas que a gente foi abrindo nesse formato maior das capitais do país, já são casas que não levam o nome do Fora do Eixo. Então, a de Brasília, a nossa de Brasília é a Casa das Redes. A do Rio de Janeiro é a Casa Coletiva. A de São Paulo já está migrando, porque a de São Paulo foi a primeira, então o nome ainda era Casa Fora do Eixo, foi a primeira que a gente abriu. E agora a gente tem falado muito desse pós-placa, provocando muito esse pós-placa, por quê? Porque tem uma série de coletivos que estão surgindo nesse arranjo, que fazem trocas com a gente. Por exemplo, o Grito Rock é uma rede que a gente começou, mas tem um monte de coletivo que fazem parte do Grito Rock, que não necessariamente é da rede Fora do Eixo. O Hospeda Cultura é uma outra rede que a gente provocou. Tem um monte de coletivo de casa que fazem parte do Hospeda Cultura, mas que não são necessariamente do Fora do Eixo. Então a gente começou a provocar isso porque a ideia é redes em rede, ninguém tem apego pelo nome. A gente fala mais de movimento das culturas hoje do que do Fora do Eixo em si. O Fora do Eixo é uma coisa, é uma rede, são aqueles grupos que já estão mais conectados entre si, aquelas casas que já têm um processo mais avançado de desenvolvimento dentro das nossas tecnologias, mas tem uma série de outros grupos, outros coletivos, outros produtores que se enredam com a gente e que não necessariamente fazem parte dessa rede Fora do Eixo, mas que fazem parte total desse novo comportamento que a gente está vivendo. E o que a gente quer mesmo é que tenha muitos coletivos, muitas tecnologias colaborativas e que essa soma de todo mundo junto seja esse grande movimento que vai conseguir dar essa virada no país e no mundo, né? Eu acho que essa é a ideia. Muito, muito obrigada. E tem uma pergunta aqui. Olha lá. Tem palma. Oi, vamos para aí. Fenomenal. E fenomenal essa sacada mesmo. Não tem, é todo mundo né? Isso. Eu queria saber que tipo de projeto vocês fazem agora, porque você mencionou que quando vocês abriram, vocês faziam os shows, as bandas, e quantas pessoas são hoje na casa? A gente tem uma média, porque isso é média, gente, também é muito complicado a gente falar números. As pessoas perguntam e acham que a gente, às vezes, tem umas respostas evasivas, mas não é, a gente está sendo realista e objetivo. Por exemplo, a Casa de Brasília, quando a gente começou em 2013, começou com 7 pessoas. Hoje a gente já tem quase 20 moradores.
E isso é muito influxo, porque, por exemplo, um sai de uma casa, que morou numa casa e vai para outra, outro vai para outra, outro vai para outra. Isso acontece o tempo inteiro. Além dos moradores, a gente tem os viventes, o que a gente chama de viventes. O último edital que a gente abriu para as casas coletivas ultrapassou o número de 1.000 pessoas a fim de fazer vivência nas casas coletivas. Então, desde Casa Santa Maria, lá no sul, até a Casa de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Brasília. Então, a gente abriu um edital conjunto das casas coletivas fora do eixo e ultrapassou a quantidade de 1.000 inscrições. Agora, a gente está até hoje, já tem quase um mês, que a gente está até hoje no exercício de selecionar pessoas para essas casas. Então, a gente tem sempre uma média de 30 pessoas morando, seja moradores ou viventes. Porque os viventes, quando eles vêm de fora, eles também moram na casa coletiva. Eles não necessariamente eles vão fazer parte do núcleo durável dessa casa coletiva, mas eles vão morar nessa casa e vão viver de caixa coletivo e vão viver da mesma forma que todo mundo vive ali, com a residência cultural colaborativa, com o cronograma de revezamento, vão fazer parte de todo o processo que todo morador faz do núcleo durável. A gente destaca entre núcleo durável os viventes, que são uma categoria de colaboradores, mas que estão mais próximos, aprendendo mesmo, né, em alguma frente de trabalho ali, geralmente passa por todas, e os colaboradores pontuais, que são aquelas pessoas que, eu quero ajudar a fazer o Grito Rock, legal, então você vem colaborar com o Grito Rock. Passou o Grito Rock, ela volta para as coisas que ela costuma fazer no dia a dia, e não necessariamente está envolvida na rede. Então tem muita colaboração pontual. Tem gente que adora o Aspé da Cultura e quer colaborar com o Aspé da Cultura, tem gente que adora o Grito Rock, quer colaborar com o Grito Rock, mas não necessariamente quer colaborar com tudo, quer fazer parte de toda a casa. Então a gente tem uma média aí de 30 pessoas por casa, que ou sejam moradoras núcleo durável, sejam viventes, sem contar a quantidade de pessoas que ficam hospedadas, porque a gente tem um pico que às vezes, por exemplo, na Casa de São Paulo, tem picos que a gente recebe por semana até 40 pessoas só pelo Aspé da Cultura. Então esse número ele varia muito, ele realmente é muito variável e ele é muito flutuante. A outra pergunta... Outra coisa só, mas bem rapidinho para a gente poder passar para o próximo. E agora, quantos você estima que estão na rede do Fora do Eixo, de pessoas? Dos 300 coletivos e... Olha, são milhares, Lala. A gente está fazendo o exercício de contabilizar todo mundo que já se hospedou, só quem já se hospedou nas casas coletivas, nas casas fora do eixo. E já passou de 2.000, de 2.000 pessoas, só que se hospedaram. Então a gente tem no Grito Rock, porque o Grito Rock são produtores que fazem, a gente já chegou a pico de 300 Grito Rocks no mundo, Nova York, Berlim, até Nepal. No último ano já fez a produção do Grito Rock. Então, cada coletivo do Grito Rock, às vezes é um produtor que agrega mais 3 pessoas, às vezes é um coletivo que agrega 10 e mais um monte que está ali na rede. Então, realmente, a gente sempre teve um desafio muito grande de organizar esses números, porque a gente perdeu o controle. Hoje a gente já admitiu que perdeu o controle, mesmo assim. Não dá para a gente ficar insistindo em ficar sistematizando tanto tudo, porque a gente estafa e não consegue fazer mais nada, entendeu? A gente só vai ficar sistematizando isso. Então, são milhares, a gente pode falar em milhares diretamente e indiretamente envolvido, contando que cada tecnologia que a gente criou agrega uma rede diferente, não necessariamente das casas do Fora do Eixo, então já são milhares, com certeza, assim. Maravilha. De toda maneira, o que dá para ver é que já tem, desde o começo, uma tradição de sistematização, então mesmo sendo impossível sistematizar tudo, fica mais fácil. Obrigada, super obrigada, Lê. Obrigada a vocês, gente, um beijo, vamos seguir conectados.